Pastor Francinal de Souza, 21 de dezembro de 2024, sábado, são praticamente 23 horas, e a palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em recompensa da sua alma? Eu gostaria que você refletisse sobre este versículo, sobre esta passagem bíblica. Hoje está fazendo 20 e poucos dias que um amigo meu, um conhecido meu, foi a óbito e foi encontrado morto. Segundo a própria família e o noticiário, ele estava porre, embriagado, e ele era um empresário, dependente químico, porque ele mesmo me confessou um certo dia, quando eu convidei ele para participar de um de nossos cultos. E ele disse: pastor, a minha vida é uma correria. Eu não tenho tempo para ir na igreja ou na congregação, da forma que você entender, estou falando da expressão que ele me disse. Eu não tenho tempo para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. E ele pega um pouco de cocaína e ele disse: ó, se tiver isso aqui para mim, eu sou 24 horas a minha jornada trabalhando. A minha vida é uma correria. Preciso ganhar dinheiro, não tenho muito tempo para essas coisas. E eu falei do amor de Deus para ele. E agora, há 20 e poucos dias, ele foi encontrado morto, embriagado, e eu sei que foi um desespero para a família. Eu senti muito também a morte dele. E eu deixei dar um tempo para mim poder gravar esse vídeo sem expor ele, mas que venha servir de advertência para você que pensa desse jeito. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E depois que isso aconteceu, depois que eu ouvi o que ele disse, e depois que eu vi o que aconteceu com ele, isso me fez lembrar dessa passagem bíblica e também de uma outra passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo 13 ao 15, que a Bíblia diz que um certo jovem, um certo homem, chega até com Jesus e disse: fala para o meu irmão repartir os seus bens, a herança comigo. E Jesus disse: quem te disse e quem te falou que eu vim como juiz para repartir bens? Aí no versículo 15, ele olha para a multidão, para o povo, e transmite uma mensagem, dizendo assim: cuidado com a avareza, porque a vida de um homem ou de uma mulher, de um ser humano, não consiste no que ele tem ou no que ele possui. No versículo do 16 em diante, Jesus começa a fazer uma comparação, uma analogia, uma parábola, dizendo: eu conheci um certo homem que era rico e que produzia bem, e teve um certo ano que a sua seara, a sua fazenda, o seu comércio, o seu celeiro produziu bastante, mas nem isso lhe deixou satisfeito com o que tinha acontecido. E ele produziu tanto que ele queria mais. Ele disse: eu vou desmanchar os meus celeiros, vou construir um maior e vou dizer para minha alma: regala-te, come, bebe, curte, porque tu tem para gastar. Enquanto ele fazia esse projeto, querendo mais do que ele tinha, no versículo 20, a Bíblia diz que não foi o pastor, não foi o missionário, foi o próprio Deus que falou no seu ouvido, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma,
E o que tu tem guardado, o que tu tem preparado, o que tu tem ganhado, para quem será? E Jesus finaliza dizendo assim: assim é todo homem que ajunta riqueza para si, mas não ajunta riqueza para Deus. Guardai-vos da vossa avareza. A Bíblia diz que nunca foi pecado um homem, uma mulher ter riqueza, ter dinheiro, porque o pecado não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, prezado, amado amigo, refletindo sobre o que o rapaz disse, que ele não tinha tempo de ir na igreja, ele não tinha tempo para essas coisas, ele não tinha tempo para ouvir a palavra de Deus. Se tivesse a droga dele, ele era 24 horas na correria, que ele precisava trabalhar, ele precisava ganhar dinheiro. Aonde se cumpre agora a Bíblia? Em Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde fica agora o texto bíblico que Jesus Cristo disse em Lucas 12, 15, que afugentai ou se apartai da avareza, do amor ao dinheiro, porque quanto mais você tem, mais você quer. Ele diz, porque a vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano não consiste no que ele tem, mas no que ele possui, mas numa vida com Deus. Enquanto aquele homem planejava até mais, queria mais, a Bíblia diz que o próprio Deus disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado? O que tu tem trabalhado? O que tu tem feito? O que tu tem guardado? Para quem será? Serão outras pessoas que agora vão usufruir. E talvez alguém vai dizer: e agora você vem aqui para julgar o rapaz? Não, eu venho aqui para esclarecer o que a Bíblia diz. Eu não julgo, a Bíblia julga. João 7,24 diz que devemos julgar sobre a reta justiça de Deus. E a palavra de Deus diz, no livro de Efésios capítulo 5 e o versículo de número 5, que os que tais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus. O jovem morreu embriagado, o jovem morreu drogado, e ainda acima de tudo ele confessou que ele não tinha tempo para ouvir a palavra de Deus. Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Não precisa choro, não precisa vela, não precisa reza, não precisa oração. Agora segue, depois da morte, segue-se juízo. Reflita sobre isso e tire um momento para aprender sobre Deus. Tire um momento para se aproximar de Deus e tenha certeza do que a palavra de Deus diz no livro de Marcos 1,15. O fim está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Confessa Jesus como Salvador da tua alma e creia que Jesus morreu para te salvar. Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Francinaldo de Souza.